Oi, boa noite. Boa noite. Hoje é a live sobre o tema autoestima. Vamos aguardar aqui o Facebook fazer a divulgação da live. Isso. A live hoje, o tema é sobre autoestima. Já são 8 horas. E esse é um tema que foi indicado na lista de transmissão, né? E que é a lista de transmissão da Bem Relacionar, que a gente possui aqui, né, para as pessoas que querem participar e receber conteúdos. E essa foi uma indicação das pessoas que participam, né, de um número grande de pessoas que falaram que é interessante falar sobre autoestima, porque eu acho que é uma questão muito nossa, muito do ser humano, né? Muito mais uma questão individual, está dentro de um coletivo aí, essa questão da autoestima, né? Então, sejam bem-vindos aí. E hoje o tema promete ser bem interessante. Quem tiver aí, tiver disponível para estar dizendo se está escutando bem, né? Eu acho legal. Olá, seja bem-vindo também. Vamos aguardar um pouquinho, né? Geralmente eu começo uns 10 minutos, 5, 10 minutos, para esperar que o Facebook faça a divulgação da live, para as pessoas estarem, opa, agora são 8 horas, as pessoas estão aparecendo. E o tema sobre autoestima, né? Hoje, esse tema, ele é muito forte dentro da nossa sociedade. A gente está vivendo hoje um momento onde as pessoas, em geral, elas estão se questionando. Olá, tudo bem, Simone? Seja bem-vinda. Tá me ouvindo aí, Simone? Tá ouvindo aí direitinho? Dá só um feedback para saber se tá escutando, tá? A gente tem falado sobre autoestima com muita frequência, mas muitas pessoas não estão indo no ponto que é ideal dentro da autoestima. Boa noite, Cássia. Tá me ouvindo direito, Cássia? Tudo bem aí? Beleza, obrigada, Simone. Obrigada. Então, a autoestima é algo que é inerente ao ser humano. Então, hoje, como que eu vou trabalhar aqui? Eu vou começar a desenvolver o tema e eu vou parar alguns momentos para responder as perguntas das pessoas. Isso é muito importante, porque para a gente conseguir dar um fluxo maior. Às vezes eu vou olhar para cá, porque eu tenho um outro computador aqui que vai me ajudar na interação com vocês aqui, ok? Gente, o que é autoestima? Autoestima é algo que eu posso resumir para você. É a visão que você tem sobre si mesmo, ou sobre si mesma. É aquilo que você acredita sobre você, aquilo que você acredita, o tipo de pessoa que você é, o tipo de pessoa que merece, o que você merece ou não. Uma pessoa com uma boa autoestima, ela tem uma percepção muito real de si mesma. Ela sabe bem sobre que... Eu também adoro a Simone. Ela sabe muito bem o que ela pode fazer, o que ela consegue fazer. Ela percebe as qualidades dela, ela percebe os defeitos dela, que isso está dentro da estrutura de maturidade, né? Mas nós vivemos hoje uma epidemia de baixa autoestima. A gente vive uma epidemia de baixa autoestima. Isso é tanto para os homens... As pessoas falam, isso é coisa de mulher. Não, não é. Isso é uma epidemia. Isso é para os homens, para as mulheres. Os homens têm uma situação muito complexa em relação à autoestima, porque existe uma cultura patriarcal que o homem ele tem que ser o provedor, ele tem que, da questão sexual, ser a potência, etc, enfim. E quando o cara não consegue isso, quando ele não tem um carrão, quando ele não tem um dinheirão, quando ele sabe... E isso afeta muito a estrutura psicológica do homem, isso é complicado, né? A gente observa isso fortemente na sociedade, essa cobrança em cima do masculino, e que afeta a autoestima, assim, e isso não é algo que a gente pode deixar, faz de conta, não, só mulher que tem problema, não. Nós mulheres temos uma questão seríssima da autoestima, porque nós vivemos numa sociedade que valoriza muito determinadas questões do feminino, principalmente a estética do feminino. E isso é algo que é complexo,
Porque se eu não tenho uma adequação física, vamos dizer assim, dentro desse molde, né, adequação física, não tenho cabelo, não tenho a barriga da Gisele Bündchen, não tenho os peitos, etc., eu acabo... Olá, Adriana, boa noite. Eu acabo não me sentindo adequada e minha autoestima, ela pode ficar muito baixa. Porque qual os sintomas? Os sintomas da baixa autoestima, a gente vai ter alguns. Um deles é a comparação. Uma pessoa que ela tem baixa autoestima, a tendência dela é se comparar muito com as pessoas, com o passado, com alguns modelos sociais. Por exemplo, eu cheguei aos 30 anos, muito comum, gente, cheguei aos 30 anos, eu não tenho minha casa própria, não tenho meu carro, não casei. Aí o que acontece? Então eu não estou adequada a este meio. Ei, tudo bem, Sirlene? Então assim, eu não estou adequada a este meio. Então é muito comum eu me sentir deslocado, deslocada, e o que vai acontecer é a minha autoestima, ela vai ser muito afetada, porque eu não consigo chegar naquele modelo daquele indivíduo que está ali sendo colocado como um pedestal. E as mulheres, elas sofrem muito com isso, porque a questão da estética, reparem que o homem, ele não tem uma questão assim, você tem que ter a barriga tanquinho, você tem que ter o cabelo assim assado, né, o bumbum de tal maneira. Isso, a questão física para o homem existe, mas ela não tem uma coisa tão forte quanto que para a mulher. E o que causa, gente, baixa autoestima? Eu falei uma das coisas, comparação. Você tem uma tendência a se comparar com os outros, mas não é só isso. Talvez na sua infância... Olá, boa noite, Vera. Talvez na sua infância você teve uma família que te comparava muito com o outro, com um primo, com um amigo, com um vizinho. Tá vendo? Fulano é melhor que você nesse negócio aqui, né? Tá vendo? Por que você não é que nem fulano? Que fulano, né? Fulano é muito não sei o que lá. Aí você, pequenininho, né? Aquela pequenininha lá, ficava olhando assim, eu não consigo ser igual fulano. Então aí o que acontece? Você começa já a perceber, poxa, eu tô desadequado. Então minha dica para os papais e mamães é nunca comparem seu filho, nunca comparem as pessoas que vocês amam, cuidem, com outras pessoas, porque cada um é uma individualidade. Olá, Godoy, boa noite. Então, muito cuidado com a comparação. A comparação, ela vai criar um adulto, sim, com baixa autoestima. Ele não vai conseguir, a gente não consegue, a gente chega na vida adulta, fica meio perdido. Parece que a gente está meio descompensado, né? Uma outra característica de uma pessoa com baixa autoestima também é a necessidade de aprovação o tempo inteiro. Então ela bota uma roupa, ela compra uma roupa. Gente, olha só como é que ficou a roupa. Conta pra mim. Me fala como é que tá minha roupa, meu cabelo tá bom. Pelo amor de Dadá, meu cabelo tem que estar ótimo. E a pessoa tá linda, ela tá perfeita. Pois é, Simone, esse que é um problema, né? A gente ser comparada dentro da família, a nossa autoestima não consegue se fortalecer. Só que o que é muito importante é que você tenha consciência disso agora, que você pode fazer uma nova vida, né? Isso que é mais importante. E aí o que acontece? A necessidade de aprovação, de reconhecimento, pessoas que precisam ser reconhecidas o tempo todo, gente, é uma coisa muito complexa. Porque o que acontece? Eu preciso de reconhecimento, eu não vou aceitar críticas de maneira nenhuma, porque eu preciso ser perfeito, eu tenho uma necessidade de aprovação muito grande. E isso faz... Boa noite, Luiz. Então isso faz uma diferença muito grande na vida da pessoa. Quando você precisa o tempo todo de estar certo, de estar perfeito, isso também tem a ver com uma estrutura familiar, de exigência também. Que a gente começa a criar desde criança aquela sensação assim, eu preciso ser perfeito para ser amado, para ser correspondido, para ser cuidado, para ter uma diferença. Então realmente vai desestabilizando a questão da autoestima com o decorrer da vida, porque você não vai conseguir ser perfeito a vida inteira. Sempre vai ter alguma questão que você não vai dar conta, faz parte, o ser humano é assim, né? Oi, Fabiola, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, outra questão, esse perfeccionismo nas pessoas, ser igual ao fulano meu filho. Exatamente, você tem que ser igual ao fulano meu filho. A comparação, por favor, quem é pai, mãe, até mesmo se você ama alguém, nunca compare um com o outro, porque a gente tem que respeitar a individualidade das pessoas, né? Nós somos todos diferentes, tá? Outra questão, uma pessoa que ela tem baixa autoestima,
muitas vezes ela demonstra muita insegurança. Algumas vertentes da psicologia, como a psicanálise, falam até que a timidez tem a ver com isso. Mas nem sempre a timidez ela vai estar relacionada à questão da baixa autoestima. Às vezes eu sou uma pessoa tímida porque eu sou mais introspectiva e ponto final, né? E isso é o que conta. Mas a pessoa ela acaba ficando mais introspectiva, ela se expõe menos socialmente, porque ela tem medo, muito medo da reação do outro, porque ela não confia nela para ela se posicionar no meio da sociedade. Então isso também é um sintoma de baixa autoestima. Outra coisa interessante, as pessoas com baixa autoestima, elas duvidam do valor delas e do merecimento delas. Tipo, uma coisa que eu ouvi recentemente a pessoa recebeu uma promoção, ela olhou assim, peraí, isso aqui não é pra mim não, isso aí é pra mim mesmo, né? É igual quando você ganha um prêmio, ou quando alguém chega e fala assim, nossa, que legal, você é bonito, não sei o quê. Não, acho que você tá falando com o cara do lado ali, porque não sou eu. Então a gente tem uma dificuldade de ouvir elogio também. Mas a nossa sociedade, ela forma pessoas com baixa autoestima. É uma sociedade competitiva, que coloca pessoas de um lado e pessoas do outro, pessoas que, né, acabam criando parâmetros. Por isso que quando a gente tem filhos, é muito essencial, os pais são responsáveis demais pela organização da autoestima de um ser humano. Por isso que a maior responsabilidade, na minha opinião, de você criar um filho ou uma filha, é você ter consciência que a autoestima dela está muito ligada ao que você organiza para ela, aquilo que você faz para ela. Então quando você exige demais de uma criança, quando você compara essa criança, há uma tendência dessa criança se tornar muito insegura e ela nunca se sente suficiente para alguém, para a vida. Então, por mais que ela estude muito, ela não acredita que ela é boa. Por mais que aí ela não passa num concurso, ou ela tira uma nota baixa numa prova, ou canta mal em um determinado momento, pronto, eu sou uma coisa horrorosa, bem que minha mãe falou, bem que meu pai disse, bem que meu vizinho, que meu amigo falou. Então, a autoestima, ela é fundamental. Dentro da terapia cognitiva comportamental, a gente tem uma parte que a gente estuda e que a gente fala que é a tríade cognitiva. O que é uma tríade cognitiva? São três aspectos da cognição humana, e um deles, que é essencial, é basicamente a visão de si mesmo. Ou seja, para Aaron Beck, você ter a visão que você tem de si mesmo, ela é fundamental na sua saúde psicológica e emocional. Inclusive, quando a gente vai fazer trabalho com pessoas com depressão, a primeira coisa que a gente trabalha é a visão que a pessoa tem dela própria. Isso que é o mais importante. Porque a visão que ela tem de si mesma, se ela merece ser feliz, se ela merece sucesso, se ela merece ser amada, isso tudo está dentro de um sistema de crença dela, o que ela vê dela própria. E muitas vezes as pessoas, elas têm visão de si mesmo muito negativas, tipo, eu não mereço, não sou bom o suficiente, não sou bonita, não sou atraente, não sou inteligente, não sou competente. Quando erra, então, vira uma coisa horrorosa. Pessoa com baixa autoestima, ela não pode errar de jeito nenhum. Porque o que acontece? Obrigada, Luiz. Porque o que acontece? Ela não pode errar de jeito nenhum. Se ela erra, ela já coloca em xeque toda a vida dela. Então tá, eu errei aqui agora, então eu sou uma pessoa que realmente não tem jeito e, sabe, vou viver desse jeito, agora eu sou incompetente e pronto. Aí pequenos eventos para uma pessoa com baixa autoestima se tornam grandes eventos e se torna a vida dela como um inteiro. E isso que é um grande problema também de nós que temos baixa autoestima. Então, outra coisa também que eu posso dizer é que às vezes uma pessoa com baixa autoestima, por mais que você diga pra ela assim, não, você é muito legal, você é inteligente, ela, não, mentira, não sou, ela tem dificuldade de acreditar nisso. E ela acaba se posicionando perante a vida mediante essa crença. E aí o Aaron Beck, ele diz o seguinte, para você tratar isso, para você ter uma vida melhor, para você às vezes até melhorar um estado depressivo, você precisa analisar a crença que você tem sobre você mesmo, sobre principalmente competência e merecimento. Nós vivemos num país que é uma história de muita baixa estima, né? Nós fomos um país aí que foi colonizado por Portugal, enfim, uma série de fatores e blá blá.
e que a gente já tem uma autoestima já na cultura nossa muito baixa. Então, por isso que muitas vezes essa questão, igual você falou, né, Adriana, eu tenho pavor de errar. A gente começa a ficar inseguro, né? Não é só uma coisa minha, não é só da Adriana, não é só da Zaunara, não é só do João, da Maria. Não, isso está dentro de um coletivo, dentro do social, onde a gente percebe que as pessoas não têm boa autoestima. Elas têm dificuldade de saber, cara, eu sou bom nisso, não sou bom naquilo, eu sou uma pessoa que não sou legal em determinadas coisas, mas sou muito bom nisso. É como se para você ter uma boa autoestima você tivesse que ser perfeito. Sabe, pilotar avião, cozinhar, falar 6 línguas, não tem? Ainda ser linda, barriga, tanquinho, maravilha, né? Famoso. Não existe isso. A gente começa a criar uma crença do impossível. E aí você sai de escola e nunca vai conseguir se amar e se respeitar. Pessoas com baixa autoestima, elas se envolvem muitas vezes com pessoas abusivas. Na verdade, boa parte dos relacionamentos abusivos, quando a gente vai observar, se não as duas pessoas, né, se não o homem ou a mulher, enfim, os parceiros, ambos possuem autoestima muito baixa, então eles se sujeitam a relacionamentos muito pobres, têm dificuldade, inclusive, de de ter uma entrega na relação, tem dificuldade disso, e aí o que acontece é que a relação não anda, é incrível, as coisas não acontecem. E outra coisa também, que quando a pessoa tem baixa autoestima, ela se mantém e se sustenta muitas vezes dentro de relacionamentos muito problemáticos. É muito comum a gente observar em violência com relação à mulher, ou em qualquer caso de violência, a pessoa que é vítima, ela tem uma autoestima extremamente esfrangalhada, ela não tem uma autoestima forte, ela não tem uma percepção bacana de si mesma. E aí como é que a gente pode lidar, né? Aaron Beck, ele fala, a primeira coisa, você tem que realmente perceber isso em você. Perceber o que você acredita sobre você. Tá, beleza. O que forma uma pessoa? Vamos pensar aqui. O que faz com que eu tenha uma baixa autoestima? Já falei a questão da criança, né? Nossa educação. Muitas críticas, gente. Se você critica demais as pessoas que você convive, Pois é, Simone, aí tá na hora de você se empoderar aí, porque você merece mais, com certeza, né? Por exemplo, pessoas que foram criadas em ambientes muito críticos, onde elas sempre foram culpadas daquilo. Você fez errado, não tem? Tudo era a criaturinha que tinha feito. Muitas críticas. A criança, ela tinha uma necessidade de ser perfeita. Outra coisa também, uma coisa muito importante, abandono. Pessoas hoje que têm baixa autoestima, muitas vezes elas tiveram momentos de abandono na infância ou no decorrer da vida. Tipo, aí ela começa a criar uma crença de que ela não pode ser amada. E realmente, quando você experimenta determinadas situações, a gente fica traumatizado mesmo, Simone, né? E a gente vai criando crença de tipo, eu não mereço ser amada, eu não mereço ser respeitada, porque você começa a se colocar dessa forma e acaba atraindo pessoas que não são boas e que realmente elas vão ir de encontro disso aí, né? E exatamente essa questão da crítica, né, que eu estou falando aqui. Pessoas que passaram por rejeição, seja de parentes, familiares, amigos, de companheiros. Também quando você é criança, se você passa por rejeição, você tem a sensação do abandono, que inclusive é um esquema de abandono, né? Eu já comentei, acho, em outra live, que é um dos esquemas mais sérios e que criam graves estruturas internas. E outra coisa também, pessoas que sustentam muitas frustrações, têm um alto nível de exigência, sabe? Tem alto nível de exigência consigo mesmo, mas isso veio lá da família, né? Porque ela precisa ser amada, então ela começa a fazer aquele monte de coisa, quer ser melhor em tudo, porque ela acha que dessa maneira ela vai ter o amor do pai ou da mãe, né? Outra coisa muito importante, quando a gente fala da questão da autoestima,
A comparação é uma das questões mais importantes, mais sérias, e também a sensação do abandono. Muitas crianças, gente, eu vou tomar um pouquinho d'água aqui rapidinho. Muitas crianças, são adultos hoje que passaram por processo de abandono na infância. Não é a questão do abandono de largar lá, com certeza. Obrigada, Elisiana. Não é uma questão só de você, eu fui largado no meio da rua. Não, não é isso. O abandono é um abandono emocional. E hoje nós vivemos uma sociedade muito competitiva, onde pai e mãe trabalham excessivamente e terceiriza muitas vezes a educação e a criação dos filhos. Então a gente está tendo aí pais e mães que estão mais ausentes e que eles dão coisas para essas crianças e eles paparicam essas crianças, mas eles não estão ali com afetividade, eles estão sempre cansados, eles estão pouco disponíveis, mas materialmente eles estão ali dando tudo. O menino tem iPhone, iPad, você deixou, tem até carro já reservado para ele com 18 anos, sabe? O menino já foi para Disney 94 vezes. Então assim, mas ainda a sociedade acha que ter coisas é o que o ser humano valoriza, né? Então na verdade uma criança, para a criança o que ela precisa é de limite, amor, e ela não precisa ser criticada, ela não precisa ser comparada com outra criança, para ela não se organizar com um adulto com baixa estima. Porque depois vai parar tudo nos consultórios de psicologia, né? Ou em outros lugares. Ou vai para abuso de droga, ou vai ter aqueles relacionamentos maluco. Pois é. Então, como é que a gente pode fazer? Primeira coisa, a gente precisa fazer essa crítica e lembrar, o meu passado faz parte de mim. Eu não tenho como mudar meu passado, eu não tenho como ir lá e fazer meu pai, minha mãe de outra pessoa, fazer a pessoa, não tem como. As minhas experiências, elas estão lá. Então, se eu tive um pai muito crítico, se eu tive uma mãe muito crítica, se eu fui comparada, se eu fico ainda me comparando na sociedade, eu não sou modelo de nada, né? Eu não tenho aquele corpo, eu não tenho aquele poder aquisitivo, não tenho carro, etc. Eu não sou igual uma grande massa e diz que você tem que ser para ser feliz, para ser amado. Você tem que identificar em você quais as crenças que você tem sobre você. A crença de não merecer é a pior delas. Eu não mereço. Então eu não mereço ser feliz, não mereço ser amada, não mereço sucesso, não mereço... Isso é para os outros. Isso é muito comum. Isso é tão sério que está arraigado nas classes sociais. Então aí você vê uma pessoa que tem lá, que mora em um determinado bairro, ela tem uma vida mais simples. Aí o filho passa em medicina. Aí, tudo bem, foi por cotas, não interessa. Mas não é fácil passar numa federal, não é. Seja cota o que for. Aí vem a pessoa, vem um parente e fala: não sei pra que você vai se meter nisso, não vai nem conseguir levar o curso adiante, que isso é coisa de rico. E isso é um problema. Isso é sinal da baixa estima, e isso faz com que a pessoa ela limite a possibilidade dela de sucesso, de transcender. Por isso que a gente tem que analisar as nossas crenças de merecimento. Por que a gente separa que isso é para fulano, isso é para determinada pessoa, isso, sabe? Isso não existe. O merecimento é uma crença que tem que ser sua. Você tem que acreditar que você merece ou não, porque você está aqui para realizar coisas incríveis. Cabe você acreditar nisso ou não, né? E a partir de agora, se você tem consciência sobre isso, comece a mudar isso. Não interessa o que o seu pai e a sua mãe fez com você. Você está adulto hoje, consegue olhar para isso e falar: caramba, o que eu quero para mim agora? O que eu quero para mim agora? Se eu não me senti amado no passado, se eu fui abandonado, se tinha muita crítica, se você consegue fazer essa análise, então o que eu quero fazer comigo a partir de agora? Eu não sou mais essa criança. Essa criança dentro de mim, ela precisa ser acalentada, cuidada, mas eu não preciso mais simplesmente ficar ali alimentando. Então agora eu entendi, por causa que meu pai, minha mãe fez isso ou aquilo, ou fulano fez, então eu sou uma pessoa com baixa autoestima, então minha vida vai ser uma titica, o resto dela. Claro que não. Não fica nesse looping aí, porque o vitimismo
ele paralisa e te joga para um buraco, você acaba sozinho. Que bom que, Simone, que você percebe, né? A gente vai dar uma parada aqui só para me olhar como é que tá aqui a questão das conversas aqui, para eu poder estar interagindo com vocês aqui também. Então, para a gente resumir, a coisa mais importante para você trabalhar com a sua autoestima é você identificar suas crenças sobre si mesmo. O que você acredita que quem você é? Ah, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa ignorante, papapá. Ou eu sou uma pessoa feliz, sou bonita, sou agradável. Isso é muito importante. Porque você vai viver numa sociedade que vai te comparar o tempo inteiro. Então você precisa identificar em você aquilo que é bom e aquilo que é ruim e se fortalecer nisso. Porque você, para muitas, você tem que olhar que você já é o suficiente. Você já basta. Não tem nada faltando em você, né? E aí aqui, boa. Vamos falar vitimismo então, Adriana? Olha só. Tem hora que eu não sei mexer nesses cacarecos aqui, vou te contar, hein? Tá ruim. O vitimismo, Adriana. É ótimo a gente fazer uma pausa aqui agora para falar um pouco. Quem quiser perguntar alguma coisa, agora eu vou responder. Tudo bem? O vitimismo, ele vem dessa história de que eu sou frágil e eu preciso do cuidado de alguém. A pessoa vítima, ela faz assim: tadinho de mim, eu sou infeliz, eu sou uma pessoa que tem problema, o mundo é mal comigo, porque eu fui abusada, eu fui agredida, eu fui abandonada, então o mundo é mal e eu sou a vítima. Muitas vezes a pessoa, ela foi vítima mesmo de maus tratos, maus cuidados, falta de amor, mas isso não quer dizer que ela tem que estar dentro dessa estrutura o tempo inteiro. Porque eu já fui assaltada, eu fui vítima, eu já sofri algumas questões aí, eu já fui vítima, mas eu não posso entrar na estrutura da vítima. Boa, Wesley, já vou falar da sua questão aí. Então, a vitimização, ela é uma coisa assim: o outro tem que fazer por mim, o outro é responsável por mim. Eu não sou feliz porque o outro não deixa, porque o outro não me trata como eu gostaria, ou me destratou. Então eu não me torno agente da minha história de vida. Exatamente, Simone, mudar essa história. Porque se você fica no papel de vítima, você sempre vai ser vítima. Sempre. E não é só nos relacionamentos, na vida, no trabalho. Você vai observar que é em tudo. A vitimização, vou falar uma coisa aqui, mas não é para dizer que vocês, enfim, a vitimização, quando ela tem um grau muito elevado, a gente observa que pode ter até um transtorno de personalidade aí envolvido. A gente fala dentro da psicologia, da psiquiatria, que é o borderline. Então, assim, a gente também tem que ter cuidado que quando é excessivo, uma pessoa que se vive, o mundo é mal, o mundo das coisas, porque que não sei o que lá, eu sou vítima do mundo. Então ela vitimiza, ela culpabiliza marido, filho, o governo, etc. A vitimização, ela tira um empoderamento enorme da pessoa, ela ser agente da própria história, de poder transformar a própria vida, tá? Então o vitimismo é uma cilada. O vitimismo nos afasta das pessoas e nos impede de alcançar muitas coisas boas na nossa vida. Então vale uma reflexão ali. Vamos ver o que o Wesley falou aqui. Trabalho com dependência química e alcoólica há 8 anos. Identifico em nossos pacientes que 90% deles, toda a problemática está ligada à autoestima. E é verdade, Wesley. As pessoas, eu até falei anteriormente, que a baixa autoestima ela leva a abuso de algumas questões. Leva a abuso de drogas, álcool, leva a abusos generalizados, porque a pessoa ela precisa substituir aquela emoção negativa. E qual que é o grande problema da dependência química? As recaídas. Toda recaída funciona como... Obrigada, Adriana. Toda recaída funciona para o dependente químico de que maneira? Eu não consigo.
eu não sou bom, eu faço minha família sofrer, né? E aí a pessoa, ela começa a entrar num loop, então ela usa droga para esquecer esse movimento psicológico dela, então fica uma coisa que se retroalimenta. O dependente químico, geralmente ele vem de um lar também comparador, né, que compara muito, muito crítico, ou de um lar pouquíssimo afetuoso, onde a criança ela não tinha limites, então ela faz de tudo para me dar limite, aí então ela vai lá e usa droga, ninguém me deu limite, então a polícia vai lá, sabe? Então ele vai criando, tem vários fatores aí de análise sobre o uso e abuso de drogas e álcool, e que o indivíduo ele vai se organizando dessa forma na busca do entendimento de si mesmo, né? Então a droga ela tem uma função positiva dentro da vida desse indivíduo, né? Que sustenta por muito tempo a dependência, né? Vamos ver o que mais aqui. Vamos olhar aqui os comentários, gente, só um minutinho. Hello. Beleza. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado na hora de você conviver com as pessoas. A comunicação violenta também, que é aquela coisa, eu falo mesmo, eu falo o que me dá na telha, quiser que o outro quiser que se organize. A gente tem que saber como conversar com as pessoas. Isso é muito importante. Porque nós não sabemos o sofrimento que os indivíduos... Eu que agradeço, Wesley, a participação. Às vezes eu não estou conseguindo olhar aqui, né? Tem hora que eu não entendo muito bem, eu fico aqui apanhando dos computadores, mas tudo bem. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas na hora de conversar, na hora de se expor, de expor o outro, né? A gente tem que ter um critério. Nem todo mundo está preparado para ouvir a forma como a gente conversa, né? E boa noite, obrigada, Cida. É muito importante a gente ter esse cuidado. Nós aprendemos numa sociedade onde ser subserviente, quanto mais você se humilha, você pode ser exaltado. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu tenho uma crença pessoal minha, que você veio para este planeta para ter uma vida incrível e ser agente de mudança e ser fonte. Boa noite, Cida. E se você acredita que você precisa passar por humilhações para receber algum tipo de... Isso também é uma crença perigosa, porque você é muito mais do que você imagina ser. Então também a gente tem que se organizar e pensar, eu mereço respeito, eu mereço dignidade, eu mereço amor, né? E sair desse padrão mental da vítima, de achar que tudo tá contra, e que a gente tem que ter cuidado com crenças que são incutidas na cultura nossa, que fazem com que a gente tenha baixa estima, tá, gente? Isso é muito importante. A história de humilhar, enfim, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós somos luz, nós somos fonte. Você tá aqui pro êxito, pro sucesso, você não veio pra cá de brincadeira. Ninguém, não, vamos lá, vamos fazer, exalnar ali de repente, papapá, pra ver o que acontece. Um acaso do universo, nasceu. Não, você tem uma responsabilidade com esse cosmos aí, com esse universo. Você não é vítima. Você pode ter tido momentos onde você foi vitimado. Eu quero que você entenda isso. Então, se você sofreu uma agressão, um abandono, claro, sofreu, foi vítima. Mas você não é vítima. Você teve episódios disso. E a gente vive num momento onde a autoestima é algo que é essencial. Nosso país está precisando disso. De caramba, como é que os caras fazem umas paradas dessas, gente? E tá todo mundo achando... Estão falando que tá colocando Rivotril na água, não é verdade? Então a gente tem que ter realmente muito cuidado, porque a pessoa com baixa estima, ela vai deixando o outro violentar ela o tempo todo. Vai deixando-a falar, e violência não é só de briga e tapa, enfim. Violência é exatamente, tem que aprender a dar a volta por cima e seguir. Quando a gente não consegue dar a volta por cima sozinho, busca ajuda, vai na terapia, vai no médico, vai para a religião, busca alguma coisa, você tem que buscar o caminho, né? Tem que bater na porta, porque uma hora você vai achar. Vai por mim, uma hora encontra, né? E
a gente tem que perceber que as pessoas muitas vezes têm muito medo. Uma pessoa com baixa estima, ela tem uma tendência muito grande a desenvolver medos exagerados, até mesmo pânico, porque ela é fragilizada, igual eu falei lá no início. Ela acha que ela não dá conta, ela acha que ela não consegue, né? Então ela vai ser agredida, ela vai ser violentada, né? Fica aquele sentimento de incapacidade. E uma pessoa com baixa estima, ela vai se envolver com gente problemática. Ela vai... Aí eu ouvi esses dias um negócio bonito, engraçado. Foi assim: não, mas olha só, mas eu me envolvo com pessoas assim porque eu quero ajudar. Eu falo, mas por que você quer ajudar? Mas eu me envolvo... Porque isso também tem um outro esquema, né? Uma organização psicológica, né? Um sistema de crença que é do autossacrifício. Então a pessoa só se envolve com os problemáticos. Não tem? Pessoa problemática, essa mesmo que ela vai se envolver. Porque eu preciso ajudar, gente, eu preciso, não sei, eu acho que eu vou transformar as pessoas, não tem? Vai nada. Isso não vai acontecer. Porque a pessoa, ela começa a se envolver. Eu que agradeço, Cida. A pessoa começa a se envolver com gente problemática porque ela quer dar solução para os outros, mas para a vida dela ela não dá em nada, né? A vida dela está toda mafuazada, cheia de problema. Mas não, mas eu me envolvo com fulana, com ciclano, não é só relacionamento afetivo, é amizade, sabe? Tudo. E assume aquele povo todo para ela e porque eu quero resolver fulano, porque eu vou dar um jeito em fulano. Ninguém dá jeito em ninguém. Uma pessoa assim, ela tem uma baixa estima enorme, ela não acredita nela, então ela se envolve com pessoas bem problematizadas, porque aí ela tá ali mais ou menos no nível um pouco melhor, e ela tenta puxar a pessoa pra... Mas muitas vezes ela não consegue, porque ela não consegue porque você não pode mudar o outro. Que legal, você só pode mudar você mesmo. Às vezes o outro muda se ele quiser, ó que beleza, através do seu exemplo, pode ser que mude, pode ser que não, mas você não pode mudar a ninguém. Porque tem o livre-arbítrio. Então, isso aí, né, Adriana? Que bom. E aí a grande questão é essa, né? E aí nós mulheres temos uma tendência muito grande de querer salvar alguns homens. Não, eu vou fazer muito bem. Não faz nada. Não vai fazer nada. Você só pode observar, né? Você vai ficar envolvida ali, nada vai mudar. Você vai passar anos ali tentando. Igual quantas pessoas no consultório chegou assim: nossa, eu fiquei tantos anos, é porque eu achei que ia mudar fulano. Ih, rapaz, não muda não, né? Então a gente realmente tem que olhar tanto pro lado do homem quanto da mulher. A gente tem que olhar que não é algo que eu possa fazer mudar o outro. E se você tenta fazer muito isso, olha a sua autoestima como é que tá. Pra que você precisa encampar um trem desse tamanho para tentar ser feliz, para ser amada? Tem que encontrar uma pessoa que está toda problematizada ali, mais do que você, não sabe? Reflita isso, né? Tem momentos que às vezes é melhor ficar sozinha na vida, né? Então assim, vamos olhar aqui, o que nós temos aqui, mais comentários. Isso, ok. Beleza. Então, quando a gente faz terapia, sabe, Adriana, a gente começa a refletir sobre essas questões e começa a dar uma mudada. Porque nós somos criados de um jeito como se nós precisássemos do outro para ser feliz. Entende? Como se nos faltasse algo e eu preciso de um parceiro, de uma companheira, para completar a minha vida. Então, muitas vezes, nós nos relacionamos com outras pessoas por necessidade, não por amor. Antes só do que mal acompanhado. Muitas vezes, nós nos relacionamos com as pessoas por necessidade, por carência, porque eu não tenho uma autoestima suficiente, eu não me basto, e eu preciso que o outro exista na minha vida para me dizer o contrário. E isso é um grande problema. As pessoas, elas não estão se relacionando mais porque elas amam, porque elas verdadeiramente têm um sentimento positivo pela outra pessoa, porque elas simplesmente querem estar ao lado dela. Elas se relacionam porque elas precisam. Porque eu estou muito sozinha, ou estou muito sozinho, ou porque eu me sinto faltando alguma coisa,
ou porque eu preciso me sentir amado o tempo todo, sendo validado o tempo inteiro. E as pessoas, elas não estão se relacionando mais. E tem gente que casa, né? Olha o que eu já ouvi, esses dias mesmo. Não, sabe por que eu casei? Porque estava chegando na idade de casar e... Isso, homem falando, tá, gente? Isso não é mulher, não. Tava chegando na idade de casar e tava... Mas você ama fulano? Caramba, você acha que esse casamento vai durar? Né? Então, assim, as pessoas, elas estão buscando por necessidade, não por afeto. E por isso que os casamentos estão tendo essa belezinha aí. O número de divórcios é igual ao número de separações, né? Pois é, Elisa. Quando você fala assim, a separação, ela é muito dolorosa. É uma grande perda você separar-se de alguém, você sair de um relacionamento. A separação é uma grande perda. E aí, não é fácil o processo, Elisa. Porque você vai para comparação. Quando a gente termina um relacionamento, e principalmente se a outra pessoa ela encontrou outro parceiro, você vai lá, como eu falei, que um dos grandes baques da autoestima é quando é comparado. Aí se o parceiro seu trocou por uma outra parceira, ou vice-versa, sei lá, enfim, aquilo fala, o que está errado comigo? O que está errado comigo? Porque você começa a se questionar na sua autoestima. Será que eu sou boa o suficiente? O que eu fiz de errado para o relacionamento? Então, Elisa, o grande problema do divórcio, da separação é esse. A gente se culpa, isso também é um sintoma de baixa estima. E a gente começa a achar que o problema está conosco. Por isso que nesse momento, sabe, Elisa, busque ajuda. Invista num processo terapêutico para você sair dessa coisa da culpa, de que você foi culpada da relação ter chegado no que acabou, do jeito que aconteceu. Se você teve uma situação de traição, então pior ainda, porque a gente acaba se comparando, qual é o problema que tem comigo, né? A gente não para pensar que isso é uma questão do indivíduo, não é uma questão de que quem é melhor ou pior, né? Então, assim, por isso que a dica é que você busque apoio, até mesmo psicológico, para você conseguir lidar com isso, porque não é fácil, é uma perda difícil. Eu já me separei uma vez, então, assim, eu sei exatamente o que você está falando, tá? Eu sei exatamente, e eu fiz o caminho exatamente esse, de buscar apoio psicológico para mim, para eu lidar com o processo de separação, que eu me separei, deixa eu ver, tem 9 anos. Então, assim, é importante reconstruir minha vida, ok? Tá? E o tempo inteiro eu estou reconstruindo. Então, vale a pena você investir nisso, tá bom? Eu vou ver aqui outra questão aqui, que surgiu aqui. Tá, beleza. Um exercício específico, Adriana, sabe uma coisa que eu gosto e que funcionou muito comigo? E é uma técnica da cognitiva. Você vai fazer um cartãozinho muito legal, que você tem um espelho no banheiro, todo mundo tem, gente, espelho no banheiro, então vai colocar em algum lugar. Você vai fazer um cartãozinho de frases que eu costumo, algumas tradições chamam de mantras e tal, mas eu gosto de dizer de palavras poderosas. Você vai colocar assim, eu sou, e coloca aquilo que você quer acreditar que você é. Porque às vezes você pode não acreditar, você fala assim, eu sou lindo, mentira, não sou porcaria nenhuma, olha esse cabelo, meu Deus, não é verdade? Não, mas você precisa colocar palavras poderosas. Eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou perfeita, não me falta nada. Você tem que colocar palavras poderosas, como se fosse uma oração. Porque você é um ser abençoado que está aqui neste universo e é fonte de muitas coisas boas para outras pessoas. Então, o que eu já fiz na minha vida, isso eu fiz há 10 anos atrás e para mim foi muito bacana. Eu fiz um cartãozinho, primeiro, dizendo coisas, palavras poderosas, eu sou, né, eu sou bonita, eu sou inteligente, nananá, e eu fiz o outro cartãozinho de agradecimento. Eu agradeço pela minha saúde física, mental, espiritual, agradeço pelo meu alimento, Então você faz eu sou e você faz o agradecimento. Todo dia de manhã,
Melhor coisa. Isso funcionou muito pra mim. Isso eu fiz há 10 anos atrás. Precisava muito me fortalecer, entende? Porque a mente, ela aceita comando. Claro que a repetição por si mesma, assim, às vezes não. Mas você vai observar que é um processo de exercício. Porque às vezes você não pensa nisso, né? Então é muito importante. Então, faz mesmo, viu, Simone? Muito bom. Eu vou ver aqui uma questão da Laureni. Estava casada, quase 20 anos, meu parceiro. Não muda não, Laureni. Muda não. Quem vai mudar é você. É engraçado, a gente começa a mudar, não tem? A gente começa a mudar e os outros falam, nossa, você tá diferente. Nossa senhora, você tá muito complicada. Porque na verdade não é isso não. Você não tá diferente, você tá se tornando você mesmo. E o outro não tá acompanhando sua mudança. É assim mesmo. Não muda. Por enquanto estou casada e quase 20 anos, meu parceiro não muda. Eu que tive que... Aí, Laureni, a gente se adapta, tá? Você tem duas opções. Gente, autoestima, o negócio é o seguinte. Você tem duas opções com relacionamento. Você se adapta a ele, porque você não pode mudar ninguém. Ou você vai embora. São duas coisas que você pode fazer. Ou você fica casada, Laureni, e se adapta a ele, cuidado para não se violentar, né? Se adapta, ou vai embora. Eu fui embora, né? Então, assim, na verdade a gente percebe que a adaptação, ela tem a ver com uma questão de afetividade, né? Eu me encontrei, é verdade. As pessoas, quando elas se encontram no eixo delas e elas começam a mudar a autoestima delas, os outros começam a achar esquisito. Falar, você é muito autossuficiente, você não precisa de ninguém. Gente, vai por mim. Tem duas épocas da sua vida que você vai precisar, e tem uma terceira também, mas duas épocas fundamentais, que é na infância que os outros vão trocar sua fralda. Você já viu o neném? Peraí, o neném levantando, vou lá trocar minha fralda. Peraí, neném não, então, a gente quando é bebê precisa de alguém. E quando você é idoso precisa de cuidados. Você necessita de pessoas assim, e quando você está enfermo, tá? Então são três formas que você vai realmente necessitar do outro na sua vida. Na sua infância, na sua velhice e na sua enfermidade. No restante da sua vida, você busque estar ao lado das pessoas porque você quer estar, não porque você precise delas. Porque senão você vai se sujeitar a elas. E aí você vai se sujeitar aos desequilíbrios das outras pessoas. Porque este que é o grande problema, né? Infelizmente é o grande problema dos relacionamentos hoje. Essa live ela vem muito de encontro ao que a gente tem que pensar sobre relacionamento afetivo. O que você quer para você, né? E eu quero que vocês levem muito essa questão de que a autoestima é muito organizada na nossa infância, mas que você hoje, a partir de hoje, você pode fazer uma outra análise sobre si mesmo. E começar a transformar a sua vida, porque você não é o que disseram que você é, entende? Você pode ser quem você quiser. Essa que é, por isso que a gente vê aí atletas lá, pessoas paralímpicos, né, que não tem, né, tem partes do corpo ausentes, perna, braço, não tem visão. E essas pessoas, elas fazem feitos que muitas vezes nós que somos perfeitos, vamos dizer assim, né, de corpos, etc, né, nós não conseguimos. Porque o padrão da mente é esse aqui. É igual quando você pega uma pessoa que estuda numa escola pública, como eu já vi acontecer N vezes, e ela fala assim, não vou nem tentar fazer uma faculdade, não é pra mim. Só que lá mesmo, na mesma sala de aula desse carinha que falou isso, tem um outro que fala assim, eu vou tentar porque eu preciso mudar isso. Aí você vai ver que tem uma família ali que diz isso pra ele. Então aquele menino que estuda em escola pública, que tem um apoio familiar, que diz, meu filho, você é o que você quiser ser, depende de ti. Esse menino ele vai se tornar um médico, um engenheiro, um presidente da república. O outro que fica dentro de uma estrutura familiar, onde diz pra ele, olha, isso aqui não é pra você, você não consegue não, que você não tem estudo, você não vai conseguir, não vai dar. Esse, se ele não tiver uma força motriz interna muito grande, ele provavelmente realmente não vai conquistar nada.
vai entrar para subemprego e etc. Então a autoestima, gente, ela tem a ver com o sucesso e tem a ver também com o nosso bem-estar nos relacionamentos, né? Exatamente, nós temos esse poder, Adriana. Só que eu vou falar para você, é um trem que é complexo, porque crença é algo que é muito arraigada. Por isso, quando você fizer o exercíciozinho, você pode até falar, você vai falar assim: Zanara, eu fui repetir de manhã, eu me senti esquisita. É como se você não conseguisse falar. Você vai ver. É interessante demais, é como se tivesse uma vozinha interna, até parece que você é isso. É exatamente essa vozinha interna sabotadora que quer te dar rasteira. Quando você começar a fazer os cartõezinhos, você cola no seu espelho, você fala eu sou, né? Coloca lá as coisas que você quer acreditar sobre si mesmo e coloca lá o cartãozinho da gratidão. Você vai observar que até na gratidão você vai ter dificuldade de falar. Eu agradeço pelo meu trabalho, tá uma porcaria de trabalho para agradecer. Observa como a mente vai criar isso para você. E como que esse desconforto é sinal que você está chegando lá na sua crença e falando assim: ei, para com isso. Entendeu? Por isso que o exercício ele é importante. Isso é verdade. Tem que ter uma escola que ajude sem abusar. Sabe, Simone, isso é verdade. O bullying, que é uma coisa que nós estamos falando agora, não tem? Isso detonou a autoestima de muitos seres humanos. Muitos. Eu conheço pessoas que têm altos cargos aí na área da polícia, enfim, etc., que, né, do judiciário, enfim, que são pessoas, né, muito high level, e que elas sofreram muito bullying. E que o sonho delas quando criança era ser um delegado, um troço desse assim, porque não ia mais sofrer bullying, na verdade. Você vê como que é algo que pode direcionar a nossa vida. Tem pessoas que a autoestima fica tão baixa que elas não conseguem se relacionar mais com as outras, né? Tem pessoas que a autoestima corporal delas é tão... gente, a indústria, ela aproveita muito da mulher pela questão da baixa estima corporal. Então, lança um creme que diz que tira não sei o que faz não sei o que, acabou. Vende igual água. Dieta é uma coisa que vende muito. Produto para emagrecer vende demais. Cosmético, roupa. Tudo. Tudo é feito para a mulher. Porque eles sabem que a mulher é competitiva e a nossa autoestima não é boa. Eu sempre vou achar que não, vai ter aquele negócio assim e não dá. E a mulher, ela esquece de uma coisa muito importante. É a mulher que escolhe o parceiro. Este que é a grande questão. E a gente percebe que a mulher, ela vai aceitando determinadas questões e ela não percebe, ela acha que ela é escolhida. É ela quem escolhe. Isso está na biologia, isso está no reino animal, né, dos mamíferos. É a fêmea que escolhe o macho. Mas a gente tem uma noção de que é o contrário. Eu sou escolhida, como se eu tivesse que ficar. Porque a nossa autoestima, ela não é boa. E os homens têm um grande problema, que eles têm que ser o provedor, tem que estar ali potente o tempo inteiro, tem que ter o carrão, tem que ter a casa própria, bancar a mulher e etc. E mostrar o empoderamento do homem, ele está muito no dinheiro e nas coisas. E quando o cara ele não consegue isso por algum motivo, perde emprego, escolhas de vida diferentes, ele se questiona inclusive da masculinidade dele, na potência dele, né, de homem, de empoderado ou não. Isso é um grande problema. As comparações. Então, todo marketing de venda de produtos, carro e etc., é baseado na nossa baixa estima. Porque você cria uma necessidade. Você só cria uma necessidade se o outro está na falta. Tá? Então fica a dica. Eu sou uma pessoa que eu não assisto televisão, provavelmente já tenho 8 anos. Porque eu entendo dessa dinâmica de propaganda, etc., que utiliza justamente essa questão da falta do outro. Então cria o desejo no outro, porque ele está na falta ali. Então a pessoa, eu preciso daquilo para ser feliz. Como uma vez que eu ouvi de uma pessoa
uma mulher muito bonita, por sinal, que ela, eu preciso daquela bolsa, nossa, eu preciso daquela bolsa. Ok. Por que você precisa daquela bolsa? Eu pergunto, né, gente? Não custa nada, né? Só pra responder. Ah, não, porque olha, é linda, tá, não sei o que, uma bolsa caríssima, né? R$1.000. Quer dizer, eu nem bolsa uso quase. Então eu fiquei assim, por que você precisa daquela bolsa? Não, porque é muito bonita e... Aí eu perguntando, mas só porque a bolsa é bonita? Quando você vai ver, a pessoa chega, eu vou escarafunchando, a pessoa fala assim, não, porque eu vou me sentir melhor com ela. É como se eu precisasse dela para me sentir mais importante, mais bonita. Como se eu precisasse de um brinco novo, uma maquiagem nova. Você tá lá com 50 sapatos, gente. O homem tá lá com carro. Homem tem um negócio com carro, né? O homem tá lá com carro bom. O carro tem 2 status, mas isso é baixa autoestima. Viu, Sirlene? O cara tá lá com um carro maneiro. O carro tá, 15 mil quilômetros rodados, gente. Carro zero, né? Depois de 2 anos, o carro tá zero. Não, mas eu preciso trocar o carro. Por causa de quê, gente? Tá com problema? Não, mas é porque pra ele é muito importante. Porque para o homem a autoestima está muito relacionada a coisas, a esse empoderamento de apresentação de coisas. A autoestima da mulher está muito relacionada ali também nessa coisa da estética, né, desse feedback positivo pela estética. Então por isso que programas de emagrecimento, dietas da moda, milagre, é um troço que vende igual água. Se eu falar aqui agora, gente, olha, emagrece 5 quilos na semana, estou milionária. Por que é isso que vai vender? Porque a gente está insatisfeito, nós estamos na falta. Nossa autoestima é péssima. Então eu quero que vocês lembrem disso, que a autoestima faz o quê? Você seja refém de um sistema. Se você tem baixa autoestima, você vai consumir muita coisa que é proposta por esse sistema. Porque aí você nunca vai estar bonito o suficiente, nunca vai ter o carro ideal o suficiente, nunca vai ter a roupa boa o suficiente. Você consome cursos demais, porque não, eu tenho que conhecer muita coisa. Começa a fazer milhões de cursos, porque muitas vezes a sua autoestima não é boa. Pois é, isso é um grande problema mesmo, né? O que a gente observa é que nós vivemos numa sociedade que quer nos manter assim, na falta, como se nós não fôssemos bons o suficiente, como se nós precisássemos dos outros, como se precisássemos ser perfeitos para ser amados. Olha que confusão. Porque se eu tenho uma autoestima boa, eu falo assim, cara, eu não preciso de todas essas coisas assim. Eu não preciso de tantos itens para ser feliz. Eu não preciso de tanto batom, eu não preciso de um carro zero, eu não preciso de tanta coisa para ser feliz. Exatamente, nada nunca tá bom. Sempre quer mais e mais. É porque nós estamos na falta, porque eu não basto. E essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês aqui, porque a gente precisa ter consciência de que somos seres além do que nós imaginamos. Nós sobrevivemos a este mundo e estamos aqui para sermos felizes. Estamos para estar, nós não precisamos de coisas e nem de pessoas. A gente precisa estar com as pessoas. Nós não precisamos delas como objetos. E a gente precisa se conectar conosco mesmo, conhecer as nossas forças e fraquezas, exercitar essa percepção, essa força interna, porque nós somos extremamente fortes, nós sobrevivemos até agora a um monte de coisa. Tem gente aí que sobreviveu a coisa e você fica assim, meu Deus. Então nós somos muito mais do que imaginamos ser. E lembre-se bem, se você tem filhos, cuidado com o excesso de críticas, o excesso de cobrança de perfeição e as comparações. Se você evitar essas 3 coisas, você vai criar filhos muito saudáveis com uma autoestima bem mais fortalecida. Evite comparar as pessoas que você ama. Evite se comparar com os outros. Não dá para comparar. Somos completamente diferentes. A genética é única. Tua personalidade é única. Não existe comparação. Não dá. Não tem métrica. Não tem métrica para o subjetivo. Nós somos muito subjetivos e complexos, né? Então, assim, eu quero agradecer muito a participação de vocês.
Espero que a dica lá de fortalecer a autoestima, de botar os cartõezinhos no espelho, com eu sou, com vários itens e agradecimento, e falar isso todo dia, na hora que acorda de manhã, vai escovar a dente, começa, eu sou, agradece, e vai pro seu dia, vai trabalhar. Comece a observar que você pode fazer sua vida a partir de agora. Não interessa o que aconteceu com você no passado, todo dia você pode transformar a sua vida. Vai para a ação transformadora. Muda isso. Isso é a coisa mais importante. Eu que agradeço a participação, Sirlene. Quero agradecer muito a vocês pela presença. Qualquer situação depois pode comentar aqui, eu respondo. O Facebook daqui a pouco ele corta aqui, porque a gente só pode fazer 1 hora. Eu quero muito agradecer a presença de vocês. Espero que... Eu não sou doutora não fiz doutorado não, viu, Simone? Estou na escola da vida aí. E eu acho que a gente pode ser cada vez melhor. Eu acredito nisso, né? Eu tenho uma história de vida, um dia a gente compartilha aqui um pouco mais, para vocês entenderem que não estou aqui à toa, né? Eu preciso compartilhar isso também. E eu espero que nós possamos ser felizes. Vai ter momentos que nós vamos ficar tristes, a gente vai passar, e depois a gente volta à felicidade. Então vamos fazer nosso exercíciozinho de autoestima, com eu sou, e agradecer, e que a gente consiga se conectar com a gente mesmo e superar esse sistema de baixa autoestima, ok? Gente, boa noite para vocês, até a próxima live, muito obrigada pela audiência de vocês, ok? Até a próxima. Tchau, tchau, gente, muito obrigada, hein?